Olá, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje vamos estudar sobre tradição e magistério. Tradição e magistério da igreja. Vamos lá? A igreja se vangloria tanto de estar apoiada sobre três pilares. O primeiro é a palavra de Deus, e isso é óbvio. O segundo pilar é a tradição e o terceiro é o magistério. Não obrigatoriamente nessa ordem. Mas será que a igreja sempre priorizou a palavra de Deus? Será que a igreja sempre respeitou sua tradição e magistério? Vamos por partes, começando pela própria Bíblia Sagrada. O Concílio Ecumênico de Trento, o Concílio da Contra-Reforma, realizado entre os anos 1545 e 1563, declarou que a Bíblia não é autoridade suprema. Declarou que a Bíblia não é autoridade suprema, conforme está no livro A Interpretação Bíblica de Roy Bezuck, publicado em 1994 pela Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, na página 56. Vou repetir para vocês que esse concílio declarou que a Bíblia não é a autoridade suprema. Esse concílio declarou que a Bíblia não é a prioridade máxima, argumentando que a tradição e o magistério são superiores à própria palavra de Deus, o que caracteriza um estupendo absurdo. Os que defendem que a tradição oral é superior às Sagradas Escrituras herdaram esse conceito dos fariseus hipócritas da época de Jesus, que algumas vezes atribuíam um valor maior à tradição oral do que à própria palavra da Escritura. Como está no livro O Julgamento de Pilatos, de Kurt A. Speidel, publicado em 1979 pela editora Paulinas, na página 36. O próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, repreende duramente a hipocrisia dos fariseus, que colocavam as suas tradições acima da palavra de Deus ao dizer: assim, por causa da vossa tradição, anulais a palavra de Deus. Como está em Mateus 15, versículos de 1 a 6. A tradição é importantíssima, pois representa as interpretações dos grandes teólogos, e o magistério representa a ação do Espírito Santo de Deus nessas interpretações. Mas o grande problema é que muitos clérigos e teólogos argumentam que a tradição e o magistério da igreja já existiam antes mesmo do cânon do Novo Testamento ser definido no final do IV século, por Santo Atanásio, o bispo de Alexandria. Ou seja, o Novo Testamento foi definido como canônico pela tradição e pelo magistério da igreja, e que, portanto, a tradição e o magistério seriam, por assim dizer, mais importantes do que a própria palavra de Deus. Mas não era assim que pensavam os maiores teólogos dos primeiros séculos da era cristã, mais conhecidos como os padres ou os pais da igreja. Veja, São Cipriano considera a tradição como divina apenas à medida que não vai além das Sagradas Escrituras. Como está no livro Patrologia, de Berthold Altaner e Alfred Stuiber, publicado em 1988 pela editora Paulus, na página 187. E São Cipriano viveu entre os anos 210 e 253 e foi o bispo mais importante de Cartago. São Cirilo, que viveu entre os anos 315 e 386 e foi o bispo de Jerusalém, declarou: com respeito aos mistérios divinos e salvadores da fé, nenhuma doutrina, por mais banal que seja, pode ser ensinada sem o apoio das divinas escrituras. Porque nossa fé salvadora encontra sua força não em raciocínios fantásticos, mas naquilo que se pode provar a partir da Bíblia. Provar a partir da Bíblia. Como está no livro Patrística, de J.N. de Kelly, publicado em 2009 pela Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, na página 31. São Gregório de Nissa, o maior teólogo do IV século, disse que não estamos livres de dizer o que desejamos.
utilizamos a Escritura Santa como regra e lei de toda a doutrina. Disto resulta que, constrangidos a considerar somente a Escritura, só a Escritura, somente a Escritura, aceitamos só aquilo que concorda com as suas intenções. Como está no livro Gregório de Nyssa, na coleção Patrística, publicado em 2011 pela editora Paulus, no meio da página 198. Ou seja, esse teólogo foi quem inventou o termo sola Escritura, somente a Escritura, e não os protestantes no século XVI. São João Crisóstomo, que viveu entre os anos 344 e 407 e foi o mais eloquente patriarca de Constantinopla, aconselhou seus discípulos dizendo: não procures outro mestre, não procures outro mestre. Tens a palavra de Deus, nenhum outro te instruirá como ela. Como está no livro Para ler os Padres da Igreja, do padre Adalbert G. Hamann, publicado em 1995 pela editora Paulus, no meio da página 126. Eu poderia ficar horas citando os padres da Igreja que põem as Sagradas Escrituras acima, muito acima da tradição e do magistério, mas esse vídeo acabaria por ficar longo demais. Já fiz vídeos provando que não existem fundamentações bíblicas para a existência do purgatório e que foi uma doutrina inventada durante a Idade Média, onde faço intenso uso de bibliografias de grandes teólogos atestando isso. Existem muitas outras doutrinas e preceitos praticados pelas igrejas que não têm fundamento bíblico, mas que estão nas encíclicas, nas bulas papais, nos documentos disso, nos códigos daquilo, nas regras número tal, nos catecismos, etc. Não foram os protestantes que inventaram a sola Escritura, ou somente a Escritura. Ela já existia nos primórdios do cristianismo. A própria igreja já traiu a sua tradição e o seu magistério várias vezes, mas para não tornar este vídeo longo demais, citarei apenas o Concílio de Constantinopla II, onde também já fiz um vídeo para o YouTube intitulado Os Bastidores do Concílio de 553 DC, onde expõe as minúcias e os absurdos fatos históricos desse famigerado concílio. Para refrescar a memória dos que já assistiram a esse vídeo, Orígenes de Alexandria, considerado o maior teólogo de todos os tempos por tantos teólogos importantíssimos, a começar por São Jerônimo, que declarou Orígenes o maior mestre desde os apóstolos. O maior mestre desde os apóstolos, como está nos livros História do Cristianismo, de Paul Johnson, publicado em 2001 pela editora Imago, na página 136, e Depois de Jesus, o Triunfo do Cristianismo, das Seleções Rédias de Geste, na página 158. Também poderia ficar citando durante horas a vasta bibliografia atestando a genialidade bíblica e teológica de Orígenes de Alexandria, mas uma coisa é certa: a principal doutrina de Orígenes é que, através do sacrifício de Jesus Cristo, toda a raça humana será salva. Toda a raça humana será salva, sendo que os piores pecadores passarão por uma espécie de sofrimento, de purificação, que não tem nada a ver com o purgatório ensinado pela Igreja Católica. Por inveja à genialidade bíblica e teológica de Orígenes, inventaram que ele defendia até mesmo a restauração do diabo. O próprio Orígenes negou esse absurdo. Agora pergunto a vocês, se Orígenes defendesse tamanho absurdo, será que existiriam tantos e tão importantes teólogos defendendo a sua estupenda genialidade bíblica até os dias de hoje? Quero que vocês respondam a essa pergunta com a máxima honestidade. Pois bem, no começo do século VI, os discípulos de Orígenes, os origenistas, estavam tendo um grande prestígio em combater a heresia do monofisismo na capital do Império Romano, Constantinopla, conforme nos revela Dom Estevão Tavares Bittencourt, o maior teólogo católico da América Latina, na página 47 do seu curso de História da Igreja, onde diz: por essa época, os origenistas,
pelo fato de combater uma famosa heresia cristológica dita monofisismo, gozavam de grande prestígio. Gozavam de grande prestígio, mesmo em Constantinopla. É só pegar esse curso de Dom Estevão e conferir essa informação. O grande problema nisso tudo é que todo o clero oriental defendia essa heresia monofisita. Então Menas, o patriarca dessa cidade, exigiu, junto com todo o clero oriental, que o imperador Justiniano tomasse providências enérgicas, rechaçando Orígenes e os origenistas. Como todo o clero ocidental repudiava a heresia do monofisismo, que havia sido derrotado nos concílios de Éfeso, em 431, e de Calcedônia, em 451, Justiniano mandou suas tropas sequestrarem o Papa Vigílio, forçando, vejam bem, forçando de todas as formas imagináveis e inimagináveis a assinar 10 condenações contra os origenistas e contra Orígenes e a sua principal doutrina, de que, graças ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz, toda a raça humana seria salva. Foi a partir dessa data, 553, no segundo concílio de Constantinopla, que foi inventado o dogma de fé de que os seres humanos que vão para o inferno jamais sairão de lá, contrariando que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, nos diz em Mateus 5, de 22 a 26, onde o Senhor nos revela explicitamente sobre o julgamento da hiena de fogo, que é o próprio inferno. E no versículo 26 conclui a revelação ao dizer: em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Também já fiz um outro vídeo explicando minuciosamente com o título o que Jesus quis dizer com pagar em Mateus 5, de 22 a 26. Assistam-o, por favor. Uma vez um professor de teologia no seminário onde estudei discutiu comigo, insistindo que essa hiena de fogo a quem Jesus se referia somente poderia ser o purgatório, para o Senhor poder dizer: em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Mas todo teólogo sério sabe que hiena de fogo não tem nada a ver com a invenção do purgatório. Voltando ao concílio de 553, também chamado de Quinto Concílio Ecumênico ou Segundo Concílio de Constantinopla, não são poucos os teólogos modernos que repudiam, que contestam as decisões desse nefasto concílio. Veja, nossos teólogos ainda se interrogam sobre o alcance exato que convém atribuir aos documentos assinados por Vigílio e sobre a autoridade que possuem as diversas decisões do Quinto Concílio. Vigílio, como já vimos, foi Papa durante esse concílio, como está no livro Nova História da Igreja, volume 1, do cardeal Jean Daniello, publicado pela editora Voz, na página 370. Vimos com que repugnância os papas Vigílio e Pelágio se deixaram persuadir por Justiniano. E todos os bispos e teólogos do Ocidente não viram na nova orientação definida pelo Concílio de 553 senão uma desforra dos monofisitas pela derrota de 451. Como está nos livros Nova História da Igreja, na página 442, e o Livro Negro do Cristianismo, publicado em 2007 pela editora de Ouro, na página 61. O segundo concílio ecumênico de Constantinopla, em 553, é a condenação formal das teses contestadas em uma formulação que, aliás, não era do próprio Orígenes. A pesquisa moderna reabilitou o grande alexandrino. Como está no livro Os Padres da Igreja, séculos I ao IV DC, publicado pela editora Loyola, na página 94. Esse reabilitou o grande alexandrino é mentira, pois se assim fosse, o dogma de fé de que os seres humanos ficarão eternamente no inferno deixaria de existir. Depois das decisões desse concílio de 553, a vastíssima biblioteca de Orígenes foi totalmente destruída.
Isso foi uma perda irreparável para a história da teologia, pois a obra de Orígenes é gigantesca, sem dúvida, a mais considerável da antiguidade cristã, como está no livro Para Ler os Padres da Igreja, já citado no final da página 59. Como está no final da página 59, né? Essa biblioteca também se chamava Fundo Orígenes, a biblioteca mais rica de escritos cristãos da antiguidade, como está no livro Para Ler os Padres da Igreja, no meio da página 92. Se tudo isso não é uma traição à tradição e ao magistério da Igreja dos 5 primeiros séculos, é o que então? Queria que alguém me respondesse isso com a máxima honestidade. Mesmo esse concílio tendo sido uma fortíssima tradição à Igreja primitiva, aconteceu um fenômeno que explica muito bem das decisões desse concílio não terem sido jamais questionadas. É que os clérigos viram nessa nova condenação ao inferno por toda a eternidade uma arma poderosíssima de manipulação dos povos e nações, que é a excomunhão. Tem um outro vídeo no YouTube com o título O que é excomunhão, onde explico detalhadamente como essas condenações ao inferno, através das excomunhões e através do medo, tem sido um instrumento poderosíssimo, uma arma extremamente eficaz na manipulação de povos, nações e garantindo uma vida boa, uma boa vida gorda e cevada aos clérigos. Não sou o dono da verdade, apenas adoro estudar sobre a história do cristianismo e o que está por trás, o que está nos bastidores do desenvolvimento de muitas doutrinas ao longo dos séculos. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.